Bem, pessoal, é, aula passada a gente falou de plano inclinado, a gente falou daquele negócio, a gente misturou força com trigonometria, né? A gente falou de seno e cosseno também. E, e eu comecei a falar com vocês sobre trabalho. E eu tinha falado que a gente ia falar de trabalho e energia. Na aula de hoje eu vou focar mais em falar sobre energia para vocês. E a gente vai falar também de trabalho, porque o trabalho engloba forças, trabalho engloba energia. Tá? Então vamos começar falando um pouco sobre energia. Vou compartilhar aqui um PowerPoint com vocês. Vamos lá. Falar sobre energia. Tudo que a gente fala sobre energia se baseia nesse princípio, tá? E esse é um princípio que vocês devem, tipo, guardar firme na cabeça de vocês, memorizar, sei lá, fazer um quadro enorme no quadro de vocês. Que a energia, ela se conserva. Ela não é criada, não é destruída. Então, assim, toda a energia que existia no começo do universo, lá quando surgiu o universo, e quando e até hoje, e daqui a 1000 anos, vai existir a mesma quantidade de energia, tá? A energia ela se conserva. Ela não é o homem não cria energia, o homem não destrói energia. Ele só transforma em formas diferentes de energia. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando você acende o fogo, você está produzindo energia térmica, calor. Quando você. E aí você põe, tipo, por exemplo, uma panela com água ali. Você está transmitindo essa energia térmica para a água. A água ferve. O que acontece quando a água ferve? Ela vira vapor. E o vapor sobe. Ou seja, gera um movimento ali também, que é uma outra forma de energia. A tal da energia mecânica que vocês podem ver aqui. Tá? Cadê o mouse aqui? Tá, agora foi. A tal da energia mecânica, que tem a ver com movimento. Uma outra situação, quando você pega um exemplo de beisebol, por exemplo. Você pega o taco de beisebol, bate na bolinha. Você tá um movimento aí, ó. Você teve o movimento do taco de beisebol batendo na bolinha. E gerou o quê? Som. Você ouviu o estalo do, do som quando o taco bate na bolinha. Então, assim, a energia ela está sempre sendo transformada de um tipo de energia para outro tipo de energia, tá? E isso tem que ficar super claro, super marcado na mente de vocês, tá? A gente vai estudar agora, neste momento, durante todos esses 3 anos que vocês estudaram física, né? Aí, desde o primeiro ano do ensino médio, vocês já viram todos os tipos de energia que existem, tá? Talvez só não a energia nuclear, mas eu acho que vocês viram em química ela também. A gente vai começar aqui hoje falando da energia mecânica. A energia mecânica é a energia que tem a ver com movimento, tá? Mas dentro da física vocês estudaram também a energia térmica, que a gente vai ver provavelmente daqui a algumas semanas. Estudaram também energia luminosa, estudaram energia elétrica, estudaram energia sonora, tá? Todas essas energias estão combinadas nessa conservação, beleza? Vamos estudar então a energia mecânica. A energia mecânica tem a ver com movimento. E ela se divide em dois tipos de energia: a energia cinética e a energia potencial. Que, por sinal, a energia potencial ela tem dois tipos de energia potencial, né? Que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica.
tá? Já a energia cinética, ela é só ela mesma, tá? Ela não divide em nenhum outro tipo, não. Então vamos lá. O que que difere cada um desses tipos aqui de energia? Como é que a gente não confunde eles? Energia cinética. Esse cine aqui, ó, esse prefixo cine, tem a ver com movimento. É, tipo, cine de cinética, cine de cinema, cine de cinemática, é o mesmo cine que quer dizer movimento, tá? Então, quando que eu vou ter energia cinética? Quando eu estiver realmente me movimentando, tipo minha mão aqui, ó, tá? Nesse caso, eu vou ter energia cinética. Agora, e energia potencial? Então, energia cinética, deixa eu escrever aqui, ó, para vocês. E anotem aí também, viu? Tem a ver com movimento, tá? Já a energia potencial, não. A energia potencial é uma ideia diferente. Ela tem a ver com armazenamento, tá? Toda vez que a gente fala de energia potencial, a gente fala de armazenar coisas, de guardar. Então é uma energia que está sendo armazenada. Eu estou retirando essa energia e guardando para algum outro uso futuro, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Tem a ver com armazenamento. Armazenamento. Já deu para perceber por que, que as duas trabalham juntas, né? Por que, que a energia cinética e a energia potencial se relacionam? Uma armazena energia para se transformar em energia cinética depois. Então a gente sempre vai ter esse ciclo aí acontecendo. Eu vou ter energia potencial guardando energia para converter em cinética e causando assim um movimento, tá? Mas se eu tenho dois tipos de energia potencial, o que que vai me diferir esses dois tipos? Como é que eu vou saber qual tipo é qual, né? A energia gravitacional lembra a gravidade, certo? Se ela lembra a gravidade, ela tem que me lembrar também a altura. Porque lembra, a gravidade a gente só trata quando é movimento vertical. Então ela também lembra a altura. Elástica. Quando falar em energia elástica, tem que te lembrar esticar ou comprimir, apertar, tá? Então vai ter a ver com esticar ou comprimir. Então, ó, vamos lá, vamos dar uma retomada aqui, ó. Energia cinética. Quando que eu vou ter energia cinética? Quando eu tiver movimento. Quando que eu vou ter energia potencial? Quando eu estiver armazenando uma energia. Ela vai ser gravitacional, vai ser energia potencial gravitacional quando eu tiver alguma altura. Tem que lembrar altura. Ou eu vou ter uma energia potencial elástica quando eu estiver falando de comprimir, de apertar alguma coisa ou de esticar alguma coisa. Ok? Então, ó, mas assim, como tudo nessa física, a gente tem fórmulas específicas para as coisas, né? A energia cinética, ela vai ter a seguinte fórmula. Pessoal, como as pessoas representam a energia cinética, varia de professor para professor, tá? Existe um padrão que é alguns lugares usam K, alguns lugares usam E, outros lugares usam C. Então, assim,
Eu represento com o E com o Czinho. E de energia, C de cinética, tá? Mas se seu professor representa de forma diferente, você tem problema nenhum. Você pode seguir a representação que você está acostumado, ok? Então vamos lá. Energia cinética vai ser a massa do meu corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia potencial. A gravitacional, lembra que tem a ver com gravidade e com altura. Então, a energia potencial, que eu represento por EP, vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Lembra, ó, tem que lembrar gravidade porque está indo contra a aceleração da gravidade, está indo com ela negativa. E altura, porque eu vou armazenar quando eu estiver subindo, então eu preciso saber o quanto que eu subi, qual foi a minha altura. Na elástica, eu tenho alguma coisa sendo apertada ou esticada. Então, eu vou precisar saber ó, a energia elástica, coloco EL. Eu vou precisar saber quão difícil ou quão fácil é comprimir ou esticar essa coisa. Então, vai ter o meu K, que é a minha constante elástica. Valor tabelado, valor dado no enunciado para vocês. Eu vou ter o meu X, que é a deformação. O quanto que eu apertei. Ah, ele tinha 1 metro. Sei lá, acho que isso é 1 metro. Ele tinha 1 metro. Eu apertei até ele ficar com 50 centímetros. Então eu diminuí ele em 50 centímetros. A minha deformação foi de 50 centímetros. E essa deformação vai aqui no X. Tá? Tudo isso dividido por 2. Tá? E o X é ao quadrado. Tá. Última coisa que eu preciso falar com vocês sobre energia, antes da gente pôr em prática isso daí. Unidade de medida. A unidade de medida de energia é o Joule. Mas essa não é a unidade do trabalho? É. É a mesma unidade, tá? E já já vocês vão entender por que é a mesma unidade. Ou lembrar, né? Na verdade, já já vocês vão lembrar por que é a mesma unidade. Então, ó, revisando aqui, ó. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Massa e velocidade. Aqui, o M vocês já sabem que é massa, só vou colocar o H. O H é a altura. E aqui eu tenho o K, que é a constante elástica. E o X, que é a deformação. Ok? Anotaram isso? Anotem, lembrem o que é cada coisa, porque agora a gente vai praticar isso. A gente vai partir Doutor, uma do pergunta aqui exercício. da Juliana Bastos. Pode fazer agora? Pode? Fala aí. Professor, que tipo de transformação de energia é gerada no atrito? No atrito. Nossa, excelente pergunta. Valeu, Juliana. Seguinte. É Juliana, né? Juliana Bastos. Seguinte. No atrito, a gente está tendo um movimento. Esse movimento, ele tá tendo dificuldade, ele está diminuindo por causa do atrito. Então, a minha energia cinética está sendo transformada em calor. Repara que quando você pegar suas mãos aí, vocês pegarem suas mãos aí e atritarem uma com as outras, a primeira coisa que você vai sentir vai ser sua mão esquentar. Mas não só calor. Se você atritar, não sei se dá para vocês ouvirem aí da minha mão, mas se vocês fizerem com a mão de vocês, vocês vão ouvir um som também.
Então a energia está sendo transformada de energia cinética para energia térmica e energia sonora, tá? Isso mostra uma coisa muito importante. Eu não preciso transformar uma energia em apenas outra. Eu posso transformar em vários tipos. Por exemplo, a energia cinética pode virar 3 tipos de energia diferentes. Mas o que vai acontecer? A energia cinética que eu tinha no começo e a soma das 3 que foram transformadas no final tem que ser a mesma. Tá? Esse é o lance. E é isso que a gente se baseia todo esse lance de energia da física. A energia mecânica, né, que inclui todos esses tipos aqui. Que eu tiver no começo vai ser a mesma que eu vou ter no final. E tudo que a gente fizer de exercício daqui para frente, a gente vai fazer pensando nisso. Pensando que a energia que eu tenho no começo vai ser igual à energia que eu tenho no final. Ah, professor, mas e quando tem o caso do barulho, da energia térmica, como é que eu vou fazer? Tem alguns exercícios que eles levam isso em consideração. E aí eles colocam tantos por cento ou tantos joules foram perdidos ou dissipados. Quando eles usam essa palavra dissipados ou perdidos, quer dizer que é tipo de energia, era energia, um tipo de energia mecânica que se transformou em outro tipo que você não precisa calcular nesse momento. Ok? Então fica a dica para o vestibular aí, tá? Mas vamos lá para o exercício. Respondi sua dúvida, Juliana? Bora pro próximo. Aí, Tem ó. mais uma da Juliana. Então, bora aí. Fala aí. Quais transformações de energia estão envolvidas em uma usina hidrelétrica? E uma usina hidrelétrica. Olha só. Na usina hidrelétrica, eu vou usar essa parte aqui, depois eu apago. Vou usar essa parte aqui para mostrar. Em uma usina hidrelétrica, eu tenho. Para eu fazer a minha usina hidrelétrica, eu preciso de ter um desnível. Tá? Por quê? Porque eu preciso ter altura. Se tem altura, vai ter energia potencial. Então eu vou ter aqui no começo energia potencial, EP. Essa água que está aqui em cima vai cair. Então vai ter energia cinética. Essa energia cinética vai mover a turbina. Quando ela move a turbina, ela se transforma em energia elétrica. Que vai ser armazenada e enviada para a casa de vocês. Tá? É mais ou menos esse o processo. É claro, eu estou simplificando bastante. Tá? A energia, tem mais energias ali que acontecem no meio, vai ter um pouco de energia térmica, vai ter mais momentos que vai ter energia potencial, tá? Mas do modo mais simples, tem essas transformações, tá? A energia potencial da queda é transformada em energia cinética move as turbinas, as bobinas, que geram energia elétrica, que vocês aprenderam no começo do ano, é energia potencial elétrica, que vai gerar uma diferença de potencial lá e carregar os geradores que mandam energia através dos fios para as distribuidoras e assim para a casa de vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? Tem mais uma aqui. Pode falar. A energia potencial usamos para quê? Eu não entendi a potencial. Tá. A energia potencial é a energia usada para armazenar coisas. Então, toda vez que você, por exemplo, que você deixou uma caneta cair no chão, e você vai pegar essa caneta, tá levantando essa caneta, você
está usando energia potencial. Você está armazenando essa energia que pode ser usada para transformar em movimento quando você move ela para fazer alguma coisa. Então, quando você levanta, você armazena energia. A energia potencial serve para guardar energia para você usar depois. A potencial elástica, em específico, ela tá em todos os elásticos, em todas as coisas que são presas. São pressionadas. Todas as borrachas, todas as molas, todas as espumas. Serve justamente para amortecer, para quando você vai frear, por exemplo, para você não frear bruscamente, não nenhum dano. Ela amortece, ela suaviza a coisa. É para isso que serve a energia potencial elástica. Então ela vai fazer com que a energia cinética não se transforme bruscamente. Ela vai fazer com que ela vá se transformando mais suavemente, em vez de transformar totalmente a energia cinética para outra coisa. Deu para Outra entender? pergunta aqui, Pro. Bora lá. Existe energia potencial gravitacional até quando se está no chão? Sim, sim, existe. Existe e não existe? Essa é uma pergunta capciosa, vamos assim dizer. Existe quando você está no chão? Existe porque a energia potencial, ela não pode, ela nunca some totalmente. Você sempre mantém um restinho com você. Mas nos cálculos, a gente não considera esse vestígio, tá? Você nunca converte totalmente uma energia em outra, sempre sobra um pouquinho, tá? Mas para fins de cálculo aqui, inclusive nos vestibulares, tá? A gente considera que não, tá? A gente considera que quando você está na altura no solo ali, quando você está no chão, zerou a energia potencial. Você vai ter uma energia potencial igual a zero, tá? Então, eu vou dizer aqui agora para vocês a seguinte coisa. Para fins de cálculo de vestibulares, quando a pessoa está na altura zero da minha escala, ela está com energia potencial zero. Vocês entenderam a altura zero da minha escala? Por quê? Lembra que a gente falou lá no começo? Tem um referencial. Olha só, se eu tenho um prédio aqui e eu estou aqui em cima do prédio, e tem uma bolinha aqui em cima do prédio. Tem uma bola aqui e tem uma bola aqui. Quando eu estou aqui em cima e olho essa bola, para mim, a energia potencial dessa bola é zero. Por quê? Do meu referencial, a altura dela é zero. Só que se eu tiver aqui embaixo, a bola que tem energia potencial zero é essa. Porque essa está no solo para mim. Essa daqui tem toda essa altura. Então, a pergunta se existe energia potencial quando eu estou no chão, eu falo que existe porque tudo depende do referencial que você está adotando. Tá? Se no seu referencial esse chão estiver a uma certa altura, ele vai ter energia potencial. Se não tivesse, ali é o zero da minha escala, então a energia potencial é zero. Tá? Por isso que em todo exercício a gente vai entender, a gente tem que buscar entender de onde eu estou olhando, qual é o meu ponto de vista, qual é o meu referencial. Ok? Mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual é a modalidade de energia emitida pelo Sol? O Sol ele emite energia térmica, energia luminosa e energia, se bobear, um pouco de energia nuclear também, porque ocorrem as reações nucleares ali, né? Mas ele emite principalmente essas, energia luminosa e energia térmica. São energias, formas de energia que se propagam tranquilamente no vácuo, né? Através de ondas eletromagnéticas e tudo mais.
Então, Mais uma aqui, principalmente Pro. luminosa e térmica. Pode falar. Tem mais duas, olha. Nós usamos as energias juntas? Sim, a gente pode usar várias energias ao mesmo tempo, tá? Não tem que ser uma por vez. A gente vai ver aqui, nesse exercício aqui, duas energias trabalhando juntas. E a outra pergunta? Outra pergunta. O Sol emite energia gravitacional? Sim, sim, também. Tem energia potencial gravitacional. Se você chegar próximo do Sol, ele vai te atrair para ele. Então, a energia potencial gravitacional também tem no Sol. Ele também produz energia potencial gravitacional. Bem lembrado, muito bem pontuado. E acabou. E aí, Iris, Aí. tem perguntas aí? Não, hoje os alunos só querem falar com você. Comigo ninguém deixou nada aqui, não tem nenhum recadinho, não. Beleza. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Eu vou ter aqui, ó. Ele fala que uma caixa de massa 25 quilos é levantada com o auxílio de uma corda até uma altura de 10 metros. Quando essa corda se rompe e a caixa cai. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, os dados que a gente tem no exercício. A gente tem que o M é 25 quilos. A gente tem que a altura é 10 metros. Tá? E aí ele pergunta, na A, qual é o valor da energia potencial dela, da caixa, no ponto mais alto? Vamos lá, no ponto mais alto é quando ela estava a 10 metros. Então, olha lá. Vendo aqui, ela foi levantada a 10 metros. Então, do meu ponto de vista, lembrando lá da questão do referencial, do meu ponto de vista, ela estava no zero e foi até o 10. Tá? Então, vamos lá. Energia potencial vai ser, ó, EP, vai ser M vezes G vezes H. Como eu disse anteriormente, a gente vai considerar G igual a 10 sempre que ninguém falar nada diferente. Tá? Se no exercício não falar nada diferente, G é igual a 10. Então, ó, energia potencial vai ser 25 vezes 10 vezes 10. Lembrando que a altura tem que estar em metros, tá? Como ela já está aqui. Se ele desse a altura em quilômetros ou em centímetros, eu ia precisar transformar. Tá? Aí a minha energia potencial vai ser 2.500 joules. Então aqui, ó, valor da energia potencial, 2.500 joules. Tranquilo, né? Agora vamos lá. Eu quero saber qual é a velocidade dela quando ela está a 5 metros do chão. Lembra que eu falei que a energia se conserva? E é aqui que a gente vai entrar um momento em que a gente vai ter uma transformação de energia. E assim, se a energia se conserva, eu posso dizer que a energia mecânica que eu tenho no começo vai ser igual à energia mecânica que eu vou ter no final. E lembra que a energia mecânica é a junção das três ali? A energia mecânica ela pode ser cinética, potencial gravitacional ou potencial elétrica. Então, eu vou ter que descobrir quais dessas três eu tenho no começo do movimento, lá em cima, quando a corda se rompeu, e quais eu vou ter quando ela está a 5 metros do chão. Então, olha lá. No começo, eu tenho energia potencial? Tenho. Então, vai ter energia potencial inicial. Eu vou colocar as três e aí a gente analisa, tá? No final aqui, inicia. E no final, energia potencial final, energia
cinética final e energia elástica final. Vamos lá. No começo, eu tenho potencial, porque ela está lá em cima. Eu tenho cinética? Não, ela ainda estava parada lá em cima. Não tinha movimento. E eu não tenho elástica, porque em nenhum momento ele falou que a corda era elástica, que a corda se esticou ou alguma coisa assim. Se ele não fala isso, é porque eu não tenho. No final, quando ela está a 5 metros do chão, ainda tem altura, então ainda tem energia potencial. Vai ter energia cinética? Vai ter energia cinética, porque ela está caindo, então está tendo movimento. E não tem nada que diga de elástico, então não tem energia potencial elástica. Logo, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter energia potencial inicial se transformando em energia potencial final mais energia cinética final. Lembra a pergunta, alguém perguntou aí que falou que pode ter duas energias ao mesmo tempo? Pode, tá? Quaisquer duas energias, elas podem estar combinadas de algum modo. Pode ter três ao mesmo tempo? Pode, tá? Elas vão estar combinadas de algum modo e aí cabe a gente descobrir como que elas estão combinadas. Vamos pôr os números aqui, pôr as fórmulas e os números, encaixar tudo e ver como fica. A energia potencial vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura que ele estava no começo. E aí vai ser igual a massa dele vezes a gravidade vezes a altura que ele estava no final ali, nos 5 metros. Mais a massa vezes a velocidade que eu quero descobrir, dividido por 2. Agora, é só substituir os números. Vai ser 25 vezes 10 vezes 10 igual a 25 vezes 10 vezes 5. Lembrando, pessoal, que esse H aqui é sempre com relação ao solo, tá? Eu coloquei 5 aqui porque ele fala 5 metros do chão. Mas se a pergunta tivesse falado, depois que ele caiu 2 metros, eu teria que fazer 10 menos 2 e aí descobrir a altura que ele está do chão, do meu referencial. Ok? E aqui 25 vezes v ao quadrado dividido por 2. Continuar aqui, ó, vai dar 2.500 igual a 1.250. Aqui, ó, dá 125, depois vezes 10, 1.250, mais 25v ao quadrado sobre 2. Aqui, 2.500 menos 1.250 igual a 25v quadrado sobre 2. 1.250 vai ser igual a 25v ao quadrado sobre 2. 2.500, eu multipliquei por 2 aqui, tá, gente? Igual a 25v ao quadrado. V ao quadrado vai ser 2.500 dividido por 25. V ao quadrado vai ser igual a 100. Raiz de 100, 10. Então vai ser 10 metros por segundo. Então, quando ele está a 5 metros do chão, a velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Na C, ele pergunta qual a velocidade dela quando chega da caixa, quando chega ao chão. Quando chega ao chão, de novo, pensando aqui a mesma coisa, eu não vou ter mais energia potencial, certo? A altura é 0. Então eu vou ter só energia cinética. Então a minha energia potencial inicial vai ser igual à minha energia cinética final. Logo, eu vou ter. Só que assim,
Eu poderia calcular aqui de novo. Mas eu já não calculei o valor da energia potencial no início, que é o ponto mais alto? Então eu posso só colocar aqui, ó, 2.500 igual a mv quadrado sobre 2. Fazendo vezes 2 aqui, 5.000 vai ser igual a 25v quadrado. V quadrado vai ser igual a 200. Então, V vai ser raiz de 200, que, vou falar para vocês, dá algo em torno de 14,2. Tá? Aproximadamente 14,2 metros por segundo. Tá? Deu para entender como a gente calculou a velocidade nos dois casos? Tem alguma dúvida? Tem um aluno aqui, Pro, que ele não entendeu o 3 menos B. A 3B, o item B. Isso, desculpa. Não, relaxa. Vamos lá. O que eu fiz? Eu coloquei aqui todas, tá? Você não precisa fazer isso cada exercício que você fizer, tá? Mas aí eu fiz isso para a gente ver quais energias a gente vai ter no começo e no momento que a gente quer, que é quando ele está a 5 metros. No começo, eu tenho energia, ele está lá em cima, parado, eu vou ter energia potencial inicial. Ele está parado lá em cima. Isso é no instante em que a corda se rompe. Então, tipo, antes da caixa começar a cair. Tá? Então, não tem velocidade, não tem energia elástica. Ela está parada lá em cima. Aí a caixa se rompe. Quando a corda se rompe. Quando a caixa começa a cair, ela continua tendo energia potencial, mas a altura está diminuindo. Então a energia potencial dela está diminuindo. Porque lembra que a energia potencial armazena? Então, essa energia potencial que foi armazenada está sendo transformada em energia cinética. Ele está convertendo para energia cinética. Toma aqui, a energia potencial está falando, toma aqui energia cinética. Toma aqui, vai lá. E aí está convertendo, então está diminuindo essa para aumentar essa. Ou seja, no meio do meu movimento, lá nos 5 metros, eu tenho as duas ao mesmo tempo. Eu ainda tenho uma quantidade de energia potencial, mas eu já tenho uma quantidade de energia cinética. Elas estão assim, tá? Uma está diminuindo e a outra está aumentando. Mas ainda tem. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, que a minha energia potencial lá no começo vai ser igual ao resto que ainda não se transformou de energia potencial com o que já foi transformado em energia cinética. Por isso que eu fiz que a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura quando eu parei ali, a altura nos 5 metros. Tá? Opa, perdão. Vezes a altura nos 5 metros. E aí, e aí eu ainda somo a energia cinética aqui, ó. O meu mv quadrado sobre 2. Aí o que eu fiz depois? Eu só coloquei os números, tá? Só coloquei os números, daqui foi para cá, deixa eu deixar explicado aqui, e fui resolvendo, tá? Fui resolvendo a equação de modo a isolar o meu V, para chegar no meu V 10 metros por segundo. Mas assim, o importante é entender essa parte aqui, ó. É entender por que no final das contas ficou só essas 3 aqui. Uma antes e 2 depois. Que é entender que as coisas, que isso é no meio do movimento. Ela ainda está se transformando. A minha energia potencial não se transformou completamente. Ela está se transformando em energia cinética. É igual quando você pôs o gelo num copo de água, o que a gente pensa? Que o gelo vai derreter. No momento em que tem um certo momento em que vai ter gelo e já vai ter gelo derretido na forma de água.
é esse momento aqui, ó. Eu tinha energia potencial antes, e agora eu tenho energia potencial e cinética ao mesmo tempo, enquanto está tendo essa transição. Já aqui na C, é o momento que a energia potencial transformou totalmente. Aqui, toda a minha energia potencial se transformou em energia cinética. Não tem mais energia potencial. Lembra? Chegou no zero, zerou o potencial. Do referencial meu ali, zerou. Por isso que eu só igualei os dois. Deu para entender? Esclareceu sua dúvida? Dá um positivinho aí se esclareceu. Acho que sim. Foi o Vamos Felipe lá. que fez a pergunta. Vamos lá. Então, vou continuar aqui. Por fim, tem a pergunta que eu falei para vocês que eu ia responder. E vai dar tempo, eu vou responder essa pergunta ainda nessa aula. Olha só. Na D, ele pergunta qual foi o trabalho realizado por essa caixa durante a queda. Eu falei que a fórmula de trabalho para vocês, falei para vocês que a fórmula de trabalho é... Vamos lá. Eu passei essa fórmula para vocês. Certo? Força vezes deslocamento vezes o cosseno. Tá caindo. Eu falei com que força ela tá caindo? Não. A gente tem altura. A gente pode supor que a força, no caso, é a força-peso? Beleza. E fazer o cálculo do trabalho assim? Pode. Vai dar certo? Vai, ó. Quer ver? Se eu fizer com a força-peso, trabalho vai ser o peso, que é massa vezes gravidade, vezes a minha distância, que é 10 metros, que foi a distância do movimento. Como ela está caindo na direção do movimento, então eu não preciso do cosseno. Então, aqui vai dar 25 vezes 10 vezes 10. Vai dar o 2.500, que a gente já fez tanta conta assim. Tá, professor. Mas aí você falou uma coisa que você tinha falado antes. Você falou que ia falar algo novo. Sim. Eu vou ensinar um outro jeito de vocês calcularem o trabalho. Que toda vez que vocês tiverem um exercício de energia assim, eu recomendo que vocês usem, tá? Essa fórmula aqui, ela é conhecida como Teorema da Energia Cinética, tá? Que diz que o trabalho, ele é a variação da energia cinética. Como assim? Eu vou pegar a energia cinética que eu tinha no começo do meu exercício, a energia cinética que eu tenho no fim do meu exercício, e fazer a diferença entre elas. Então, a energia cinética do começo, não tem variação aqui. A energia cinética do começo, EC inicial, menos a energia cinética final. Se eu fizer esse cálculo, tem que dar o valor do trabalho, o mesmo que a gente fez aqui no cantinho. Tá? E vai dar. Por quê? No começo, olha aqui, ó, minha energia cinética era zero. Então, meu trabalho vai ser zero menos a energia cinética final, que é 2.500. A gente fez aqui, ó. É 2.500. Porque a gente falou que toda a potencial foi transformada em energia cinética. Ué, professor, por que não deu igual? Por que deu menos 2.500? Vamos lá. Eu costumo falar isso para os meus alunos e eu vou falar aqui para vocês também. Esse menos, ele serve mais para a gente entender a questão de vetor. Mais como um vetor, por exemplo. Não que aqui no caso seja um vetor, mas é mais para a gente entender essa questão. Que questão? De direção e sentido. O menos está indicando, no caso aqui, o menos indica que o trabalho foi
realizado, que a energia foi perdida, foi jogada para fora, tá? Uma energia recebida viria como mais, tá? O menos, ele indica isso. Quando a gente calcula desse jeito aqui, a gente vai ter apenas o valor do trabalho. Aí a gente vai ter que analisar o contexto da situação e entender se o trabalho está sendo, se essa energia do trabalho está sendo realizada ou se o trabalho está sendo recebido pelo meu sistema, tá? Quando eu faço desse jeito aqui, não. Quando eu faço desse jeito aqui, eu já estou vendo se minha energia está sendo perdida ou não no trabalho, no decorrer do trabalho. Ok? Pessoal, eu sei, foi um exercício com muita coisa. A gente fez bastante coisa nesse exercício, ok? Tem mais um exercício aqui que eu preparei, tá? E justamente para a gente falar de variação de energia cinética, eu vou falar um pouco de trabalho, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui, vou começar esse exercício. Desconfio que não vai dar tempo da gente terminar esse exercício, mas quando eu enviar esse PowerPoint para vocês, eu não vou enviar esse exercício resolvido, tá? Vocês vão ver aqui como eu fiz, mas ele vai chegar para vocês sem resolução. Para quê? Para vocês resolverem ele, tá? Então presta atenção aqui e aí vocês praticam resolvendo ele novamente quando receberem esse PowerPoint. Olha lá. O motociclista desloca-se a 72 km por hora em uma via retilínea. Em dado momento, a velocidade é alterada para 108 km por hora. Sendo a massa do conjunto, moto mais motociclista, 350 kg, determine a variação da energia cinética sofrida pelo motorista. Repara que ele está num lugar plano, numa via retilínea. Está tendo variação de energia cinética, porque a velocidade, o movimento mudou. Mas não tem energia potencial ali. No que foi transformada essa energia cinética? O exercício não fala e você não precisa se preocupar com isso, ok? Então, você não precisa se preocupar com para onde vai a variação de energia se o exercício não te propõe isso. Então, quando você chegar no vestibular, uma dica que eu dou para vocês, se atenha ao que está no exercício. Às vezes a gente fica tentando imaginar, mas e se tiver energia potencial? Se ele não falou de altura, não tem energia potencial. Se ele não falou de constante elástica, ou compressão, ou esticar, quer dizer que não tem energia potencial elástica também, tá? Presta atenção nas palavras-chave: velocidade, altura e compressão, tá? Essas palavras vão dizer para vocês quais tipos de energia que eu vou ter no exercício. Olha aqui, ó. Eu tenho minha velocidade inicial, 72 km por hora. Eu tenho minha velocidade final, 108 km por hora. Tenho minha massa, 350 kg. A minha energia cinética inicial vai ser, então, mv² sobre 2. Posso só jogar, então, os números ali e tá de boa? Não. Lembra, não faço nada em quilômetros por hora. Tenho que transformar para metros por segundo. Quanto que vai dar isso daí em metros por segundo? 20 metros por segundo aqui, 30 metros por segundo aqui. Opa, não é minha mais. 30 metros por segundo aqui. Fazendo essa conta aqui, ó, do ECI, vai dar 350 vezes
20 ao quadrado dividido por 2. Então, energia cinética inicial vai ser igual a 350 vezes 400 dividido por 2. Fazendo 400, simplificando ali o 400 e o 2, vai ser, então, esse aí vai ser 350 vezes 200. Eu dividi aqui, ó. Tá? E aí, fazendo essa conta, a energia cinética inicial vai ser 70.000 joules ou 70 quilojoules. Tá? Pessoal, o que vai acontecer? Eu vou deixar a energia cinética final para vocês calcularem. Tá? Calculem a energia cinética final e façam. Variação da energia cinética vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá? Façam a final em casa e calculem para mim. Próxima aula eu vou começar perguntando quanto que deu, viu? Já vou começar com essa pergunta. Tem alguma dúvida, Pro? No meu, não. Tem aí, Margarete? Não, aqui também não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem dessa aula. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre energia. Tá? Logo mais vai ter aí para vocês uma listinha de exercícios sobre energia também para vocês fazerem. E a gente se vê terça que vem na próxima aula de física. Obrigada, Pro. De nada. Obrigada, Pro. Bom descanso. Valeu. Obrigado. Bom, agora é o momento, né? Aqueles 2 minutinhos que vocês têm todos os dias. Então, vamos lá. Vocês vão dar uma esticadinha nas pernas, nos braços, beber uma água para a próxima aula, tá bom? Vou colocar uma música aqui. A Margarete vai marcar 2 minutinhos aí, tá, Mar? Tá bom. E aí, enquanto eles vão... O professor entra, né? O próximo professor. Isso, aí no próximo é o professor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti Deu, Margarete? Deu sim, Iris. O Pro já entrou também na sala. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Pro? Tudo bom, tudo bem? Como vai? Esse bom. vídeo é muito legal, né? Eu já participei de algumas ações ali na Avenida Paulista. São coisas assim que marcam bastante a gente, viu? E quando a gente assiste esse vídeo aí que é lá na Paulista, empolga porque a gente já vê volume de pessoas assim, aglomeração de pessoas para outras coisas, né? Mas quando elas se aglomeram para poder assistir aquilo que é nosso também, aquilo que a gente está reverenciando, é muito legal, é muito legal. Ok, ok. E aí, já estamos prontos? Como está? Já estou... Essa Sim, parte é Pro. toda sua. Pode? Então tá bom. Pode. Tá bom. Legal. Boa noite, alunos. Espero que vocês estejam aí agasalhados, porque hoje está bastante frio, né? Hoje está um tempo diferente aí. Um tempo que está convidativo a prestar atenção na aula, para depois tomar uma boa sopa e dar uma cochilada para se preparar para amanhã já, né? Legal, legal. Pessoal, hoje nós vamos estar falando de um assunto que é um assunto básico para vocês, um assunto que vocês dominam e um assunto que vocês gostam muito, que é algo que é na mudança quando vocês saem lá do Fundo 2 e entram para o ensino médio. Vocês acabam aprendendo bastante coisa, mas esse assunto acaba entrando ali no final do primeiro ensino médio para o segundo ensino médio e acaba seguindo para a vida, seguindo para todo sempre, que são as funções inorgânicas.
Alguém sabe me dizer o que é função inorgânica? Alguém se arrisca a falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, mas quem vai, quem vai, quem vai? Olha lá. E roda, 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 roda. Hã? Quem está dizendo? Eu ouvi alguém falar ácidos, é isso? Ácidos. Alguém mais? Alguém se arrisca? Alguém fala alguma coisa? Estão dormindo? Muito bem. Então vamos ajudar esse pessoal a lembrar alguma coisa. Isso. Sais. Quem mais? Quem mais? Muito bem, Brian. Sais, o que mais? Só sais? Ácidos, bases, isso. Muito bem. Olha o Pedro aí também Pro, respondendo. aqui tem... Aqui colocaram água e sais minerais, base ácido, ácidos, bases, Isso, é isso aí. óxidos. Vamos trabalhar nessa linha aí, então. É isso aí, pessoal. Então, o que acontece quando nós estamos... Nossa, eu já comecei falando obrigado. Tá certo. Mas vamos deixar para agradecer no final, né? Vamos deixar para agradecer no final. E vamos estar falando aqui das funções inorgânicas. Função inorgânica é fator que cai em prova de vestibular, tá? Por quê? Porque ele é a base de tudo, né? Olha o que ele fala aí, o que ela fala, as funções inorgânicas. Fala dos ácidos, fala das bases, fala dos sais, fala dos óxidos. No entanto, professor, eu preciso lembrar de tudo. Não, você não precisa lembrar de tudo, mas você precisa saber o principal. Se você aprender o principal, saber o principal, você vai lembrar de tudo. Se você não lembrar de tudo, eu posso dizer para você que você vai lembrar de 70%, 80%. Tanto é que hoje nós vamos estar trabalhando de uma forma para que você possa recordar essas informações, para que depois a gente possa trabalhar em cima dos exercícios. Não adianta eu colocar o exercício para você e você fazer o exercício porque você lembra de alguma coisa, chuta outra coisa. É melhor você fazer o exercício com a segurança daquilo que você recorda e sabe o que tem que ser feito, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar aqui pelos ácidos. Ou de uma forma mais resumida, ainda está falando aqui o seguinte, que a função inorgânica ela trabalha os 4 princípios, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Sendo que os ácidos são aqueles que têm o radical H+, liberado. As bases são aquelas que têm o radical OH-, a hidroxila. Essas palavras vocês têm que guardar no caderno de vocês, estudar e memorizar. Radical. O que é radical? É o íon liberado. Radical é íon liberado. Então, pode ter essa palavra no exercício do vestibular. Pode aparecer lá, um radical livre. Que radical? Qual radical livre? Se você está falando de sais, vai ser um cátion diferente do OH+, ou um ânion diferente do OH-. Se for um ácido, vai ser um radical que é o H+. Se for uma base, vai ser a hidroxila, que é o radical OH-. E se for um óxido, vai ser ele, o oxigênio, junto com outro elemento, por isso que chamamos de composto binário, onde o oxigênio vai ter NOx -1. Então, essas coisas faz a diferença na hora da prova. É muito simples. Professor, isso é muito fácil, muito simples. Aí eu acertava tudo com o meu professor. Meu professor falava aí, só tirava 10, sabia toda a nomenclatura, sabia fazer tudo isso. Ok. Só que na hora da prova do vestibular, o seu professor não vai estar junto para tirar dúvida. E a prova do vestibular é bem diferente da prova que vocês fazem no dia a dia. Nem perto do simulado que vocês fazem ela é. E olha que o simulado a gente chega bem próximo disso.
Só que na hora do vestibular é nervoso. E aquilo que é fácil para você se torna-se difícil. Fica complicado. Então, tem que prestar atenção. Tem que, por mais que seja algo que aparentemente é fácil, mas você tem que lembrar de alguns detalhes que vai fazer a diferença para você ir bem na prova. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos trabalhar aqui o seguinte. Os ácidos, eles podem ser classificados de que forma? Professoras, por favor, me ajudem aí no chat, porque eu não estou vendo ele agora. Então, só queria que vocês pudessem me falando aí se alguém está respondendo alguma coisa. Então, como é que os ácidos podem ser classificados? Alguém se arrisca? Nossa, um de cada vez, por favor. Senão fica meio confuso aí da gente estar trabalhando isso. Ó, pessoal, presta atenção aqui na tela. Ó, eles podem ser classificados como monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. Eles podem ser classificados dessa forma. Agora, o que significa isso? Porque no exercício pode aparecer lá, eu tenho um monoácido e apareceu o nome. Eu tenho um monoácido ácido clorídrico. E não coloca a fórmula. Só que você vai ter que pôr a fórmula. Então, se ele é um monoácido, ele está falando que ele tem o quê? Que característica que tem esse monoácido? Puxa vida. Ok. Olha, gente, aqui, ó. O monoácido tem a característica que ele tem um hidrogênio. Um hidrogênio. O diácido, ele tem a característica que ele tem 2 hidrogênios. O triácido, ele tem a característica de ele ter 3 hidrogênios. E o tetraácido tem a característica de ter 4 hidrogênios. Tá certo? Então, como que pode ser classificado um ácido? Ele pode ser classificado de 4 formas. Mono, di, tri e tetra. E o que significa isso? A quantidade de hidrogênios que tem naquela formulação, que tem naquele ácido. Ok? E o que mais isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem ácidos ionizáveis. Que esses ácidos são ionizáveis quando você faz a separação, que ele ioniza ele, separando aqui o hidrogênio do cloro, o hidrogênio do SO4, o hidrogênio do PO4, o hidrogênio do SiO4. Entendeu? Então, é um H+, que está sendo liberado, que ele é ionizável. Tá? Não é difícil. Não é difícil. Só que vocês têm que guardar o que é mono, diácido, triácido e tetraácido. Essas palavras assim, quando aparecem dessa forma sozinha, parece complicado, né? Mas está falando do quê? Olha aqui, ó. Está falando dessas formulações. 4 hidrogênios, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 1 hidrogênio. E isso está dentro de classificação de ácidos. Por quê? Porque isso cai. Isso cai de que forma? Não uma pergunta. Não vai cair lá uma pergunta do tipo, fala para mim qual que é o ácido monoácido, diácido, triácido. Não. Ele vai colocar isso dentro da questão. Só que se você não sabe o que significa isso, isso pode aparecer da forma mais clara possível. E você não vai entender o que ele está falando. Porque ele vai falar assim, ele pode pegar e falar assim, na condição da questão, temos aqui um diácido que em reação com um outro monoácido, ou melhor, vamos colocar de uma forma mais simples. Dado uma equação onde apresenta-se um diácido que ioniza,
qual é a formulação, como fica a equação, como é que fica este ácido após a sua ionização? Se você não sabe, ou esse ácido, como fica este diácido após a sua ionização, você vai ter que quebrar a molécula de hidrogênio aqui e separar o hidrogênio do SO4. Você está fazendo a ionização. Mas se você não sabe que... Só que quantas vezes você vai acontecer isso? Porque a cada ionização você libera um hidrogênio. Um hidrogênio. Então você quebrou aqui, aí você fez H+, SO4. Só que você tem 2H+. Então você vai ter que quebrar de novo. Para quê? Para estabilizar. Então você vai ter duas ionizações. Ou você pode acontecer de ter uma ionização e aquele hidrogênio que vai sobrar, ele vai fazer parte da nova fórmula que vai sair lá na frente mais água. Tá certo? Então... Eu posso perguntar? Pode, claro. Tem um aluno que ele perguntou assim, existem ácidos com mais de 4 hidrogênios? Não, assim, dentro de via de regra que cai de uma composição de estudo para vestibular, não. Existem uma classificação de ácidos onde a gente chama de ácidos fortes e ácidos fracos, mas eles acabam se neutralizando pela quantidade de oxigênio e hidrogênio, porque, por exemplo, olha aqui, você nunca vai ter uma quantidade, querido aluno, você nunca vai ter uma quantidade aqui de hidrogênios com 4 ou 5, ou vamos supor 6, e tem uma quantidade de oxigênio muito menor ou não tem oxigênio. E o oxigênio vai estar equilibrado. Toda vez que tiver mais de um hidrogênio, com certeza você vai ter um oxigênio junto. Então, ele passa a ser o quê? Que é a outra parte que eu ia estar falando. Então, assim, fique tranquilo em relação à quantidade de hidrogênios, você pode guardar na sua cabeça o quê? Que você vai ter no máximo 4 hidrogênios, tá bom? A outra parte que eu ia falar para você é o seguinte, se você tem aqui esse ácido sem oxigênio e o ácido com oxigênio, nós estamos falando de que tipos de ácidos? Quem arrisca falar? Muito bem, isso mesmo, assim que eu gosto. Ok, nossa, como vocês estão sabidos, hein? Vamos lá. Hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos quais são? Aqueles que, muito bem, não têm oxigênio. E os oxiácidos, aqueles que têm oxigênio. Tá? Muito simples. Então, todos que aparecem desta forma aqui, sem oxigênio, são hidrácidos. E todos que aparecem com oxigênio são oxiácidos. Ok? Então, aqui nesse primeiro momento, já entendemos classificação de ácidos. Ok? Então, os ácidos eles podem ser classificados como mono, di, tri e tetra, pela quantidade de hidrogênios que tem na sua formulação, e também pode ser classificado como hidrácidos ou oxiácidos. Hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio, e oxiácidos, aqueles que têm oxigênio. Muito bem, beleza. Vamos seguir. E agora? Agora nós temos aqui um negócio chamado força. Ácidos fortes, semifortes e ácido fraco. Temos aqui uma fórmula chamada grau de ionização. Tá? O grau de ionização é o quanto é forte o quanto é o percentual, para identificar o percentual da força daquele ácido. Muito bem. Como é que nós verificamos aqui? Através do grau de ionização, que você identifica pelo número de NOx que é colocado ali naquela fórmula, você identifica, se ele for maior que 50%, ele é um ácido forte. Se ele for
maior que 10% e menor que 50%, ele é um ácido semiforte ou também chamado de ácido moderado. Se ele for um ácido menor do que 10%, um grau de ionização menor que 10%, ele é chamado de um ácido fraco. Muito bem. O que acontece aqui? O que eu quero que vocês guardem? E isso daqui vocês podem até decorar se quiser. Esses caras aqui, iodídrico, clorídrico, bromídrico, sulfúrico, nítrico e clórico, hiperclórico, esses caras são chamados os ácidos fortes e são os caras tradicionais no estudo da química. Desde o primeiro ano, no Fundamental 2, na faculdade, qualquer curso de exatas que você for fazer, biomédicas, são esses ácidos que mais aparecem. Então, esses caras, vocês têm que saber o nome, sobrenome, a fórmula, o símbolo, porque esses caras caem. Esses caras caem, são os exemplos mais comuns. Por quê? Porque eles são os mais utilizados no dia a dia. Na nossa vida, na vida prática, esses caras estão presentes na nossa vida normal. Que nem a semana passada eu falei desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um dos caras que, junto com a amônia, forma o nitrato de amônia. O nitrato de amônia é a junção da amônia com o HNO3. O HNO aí faz a ionização, esse hidrogênio sai fora, formando água, e a amônia, ela entra aqui. Só que aí, como aqui no caso, ele tem o NH3, esse hidrogênio, ele acaba formando NH4. Então fica NH4, NH4NO3, e mais água, que fica o nitrato de amônia, que foi o que causou a explosão lá em Beirute. Então substitui o hidrogênio por um outro elemento e forma um sal. Então esses caras aqui são os ácidos fortes e os que aparecem no vestibular, aparecem de forma constante em vários lugares. Muito bem. O ácido semiforte, ele trabalha de que forma? Qual desses caras aqui é importante para você memorizar? É o primeiro aqui, o ácido fluorídrico. Esse cara, ele é o principal. Todos os outros também são semifortes, ou considerados moderados, que tem NOx 1. Só que, o que acontece? O mais conhecido, e mais popular, e o que é mais falado, é o HF. Por que o HF? Porque é o seguinte, se você pegar a tabela periódica, quando você estuda a tabela periódica, e a gente vai lá na família 17, ou antiga família 7A, se algum de vocês tem uma tabela periódica aí, depois eu podia ter colocado a tabela aqui nesse slide, mas tudo bem. Vocês pesquisam. Na família 17 ou na família 7A, quem é que está presente nesta família? Está presente nessa família o flúor, o iodo, o cloro e o antimônio. E o bromo também está lá. Então, assim, quando você separa, que você pega o flúor, ele está numa condição de moderado. Ele está ali, faz parte, ele está ali. É um semiforte que está moderado. Os outros três
que faz parte da família 17, que está no centro da coluna, eles são os ácidos fortes. E todos os demais ácidos, que a gente não vai ficar falando o nome aqui, eles são ácidos fracos. Ácidos fracos. Tá certo? Muito bem. O que eu quero dizer... Tem uma pergunta aqui. Pois não, pode falar. Dá para saber se um ácido é forte só analisando os componentes, os índices e os coeficientes, ou precisa decorar? Não, dá para fazer, lógico. Se você... Existe a seguinte situação. Se você, trabalhando com os coeficientes, a chance de você errar é menor. O que eu estou colocando aqui é que esses caras são os que mais... Se você conseguir fazer isso, trabalhando os coeficientes dos ácidos de forma que você já está memorizando que esses caras são os caras fortes, o que vai acontecer? Quando você vê no exercício, e dependendo do que o exercício está pedindo em relação a esses elementos aqui, a esses ácidos, você de cara você já sabe que eles são os fortes. Porque o que eu estou falando para você aqui? Eu estou falando para você que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ácidos fortes que são os tradicionais. 6 ácidos fortes que caem em vestibular. 6 ácidos fortes que fazem parte da vida cotidiana de qualquer hospital, de qualquer indústria química, de qualquer lugar que se trabalha com ácidos. Esses ácidos estão presentes nesses lugares. Por isso que eles são mais comuns e são mais trabalhados em formulações de perguntas, de questões. Por quê? Porque faz parte do nosso cotidiano. É isso, tá certo? Mas, claro, se você sabe fazer e você prefere, você fazendo os coeficientes, você tem uma chance de errar muito menor. É que eu coloquei de forma resumida aqui os que mais são os mais importantes, tá certo? Agora eu queria tirar uma dúvida com vocês. O ácido fraco, ele é menos perigoso do que o ácido forte? Por exemplo, o ácido clorídrico, a gente sabe que se cair na pele queima. Queima de fazer buraco, de queimar mesmo, de machucar. E é um ácido forte. E o ácido fraco, ele é tranquilo? Posso ficar tranquilo? Ele é menos perigoso ou mais perigoso? Não sei. O que você acha? O que vocês acham? A Maria Eduarda falou que não, para a sua resposta. Falou que não o quê? Que é mais perigoso ou menos perigoso? Eu não entendi. Para a sua pergunta. Quando você falou que o ácido forte era mais perigoso. E ela falou o quê? Ela respondeu não, do que o menos perigoso. O ácido forte é menos perigoso que o ácido fraco, é isso? Ela respondeu que não. Tá. Então vamos lá. Vamos entender duas coisas. A força do ácido não está ligado diretamente à sua letalidade ou ao mal que faz ao ser humano. Por exemplo, o HCl que eu citei, ele, na forma de uso de laboratório, ele queima, ele machuca. Só que esse ácido é o ácido encontrado dentro do nosso estômago. Dentro do nosso estômago, onde ele ajuda a digerir os alimentos, onde ele faz a decomposição dos alimentos e digerindo ali aquilo que nós comemos e faz a distribuição depois que o corpo faz a distribuição do que tem que ser feito, eliminando o que vai ser eliminado também. Então é um ácido que está dentro do nosso organismo. Então quando nós tomamos lá leite de magnésio, que é uma base, é para equilibrar a acidez do estômago. E essa acidez está provocada pelo ácido clorídrico, que você tem ali, você está com uma acidez excessiva dentro do seu organismo. E é um ácido forte. Oi? Tem duas perguntinhas aqui. Quer dizer, pergunta não, ele só está comentando o que você perguntou, né? Ele colocou que o ácido fraco é menos perigoso
E a outra mocinha perguntou, quer dizer, falou, menos nocivo, mas ainda é perigoso. Isso, só que é isso que eu quero mudar na cabeça de vocês algumas situações. A relação da força do ácido, ela está ligada à liberação do íon H+. A liberação do íon H+. Então, assim, o ácido forte, ele tem mais facilidade de liberar o íon H+, quando você faz a ionização. Quando você faz a ionização, a liberação desse íon H+, desse cátion, ele é mais fácil de liberar no ácido forte. No ácido fraco, ele tem pouca força de liberação na hora que você faz a quebra da molécula, da ionização. É isso que quer dizer. Agora, em referência à letalidade do perigo, o ácido fraco, ele pode ser fraco em relação à ionização de liberação do H+, mas ele pode ser extremamente letal. O ácido cianídrico era o ácido que era usado na câmara de gás na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler colocava os judeus na câmara de gás. É um ácido fraco, mas extremamente letal. Entenderam? Então, nós temos que entender... Oi. A Larissa colocou assim, ó, acho que os fracos são menos corrosivos, mas não deixam de ser perigosos. Por exemplo, o ácido carbônico na chuva ácida. Sim, Larissa. Você tem razão. Olha, até vou dar um outro exemplo aí para vocês. Por que faz parte do estudo aqui das funções inorgânicas. Por exemplo, naquela situação que eu falei a semana passada, e que não sei quando que isso vai acontecer em Beirute, mas vamos falar no nosso dia a dia. Hoje choveu, teve uma chuva aí, uma chuva de leve intensidade. Ela é uma chuva, como nós estamos numa situação de pandemia, que não está tendo tanto, apesar que agora parece que já voltou tudo ao normal, né? Quando você sai na rua, você vê um monte de carro, ônibus, tal, tudo isso. Mas os automóveis, as indústrias, elas são responsáveis pela liberação do dióxido de nitrogênio. E o dióxido de nitrogênio, assim como outros elementos químicos, ficam em suspensão na atmosfera. E eles ficam ali, eles não vão até a estratosfera, eles ficam em suspensão na atmosfera. E são um dos principais causadores do efeito estufa. E ali eles vão se formando, fica ali tudo ali, parado, nesse ar que a gente respira. Muito bem, quando acontece uma chuva, a chuva realmente que cai é uma chuva ácida aqui em São Paulo. Por quê? Por causa dos elementos químicos presentes no ar atmosférico. Esta chuva ácida faz com que, a Larissa falou, que torna-se corrosivo. Vocês já viram um portão de casa que vocês passam alguns anos, algum tempo, quando você vê a base do portão, o pé do portão está enferrujado? Ou você vê janelas ou grades que fica exposto ao tempo e está enferrujado? Aquilo não é só a chuva, mas o efeito da chuva com o sol, a umidade do ar, tudo isso faz com que esses elementos químicos que estão em suspensão no ar entrem em condição de reação, principalmente quando chove. O que acontece? Ocorre uma ionização, ele faz a separação do elemento, e nessa combinação dessa equação que é feita, o efeito começa a entrar em reação ali naquele momento, tá certo? Mas muito bem, gostei das perguntas. Tem uma perguntinha aqui. Pois não, pode falar. O último ácido da categoria fracos na tabela não deveria ser HBO3? Sim, tá aqui,
Ele tá, tá faltando o H. Obrigado aqui. Eu peguei faltou aqui o exemplo aqui mas obrigado pela estar prestando atenção, tá bom? O ácido bórico, tá certo? Muito bem. Vamos lá, vamos seguir. Aí, nós vamos partir agora para a nomenclatura dos ácidos. Então, vocês entenderam a classificação, onde ele pode ser mono, di, tri, tetra. Ele pode ser um oxiácido, ele pode ser um hidrácido, ele pode ser como é que fala? Um ácido fraco, forte, moderado. E, com base nisso, esses pontos que nós já vimos antes são importantíssimos. Com certeza, de alguma forma, ele pode aparecer no vestibular. Só que este ponto aqui é um dos principais, porque não tem como você estudar qualquer coisa de química desde o primeiro ano, do segundo, do terceiro, quando você começa a ver alguma coisa em ciências, que você não tem como não falar no nome. Então, o nome é uma coisa que você tem que saber. Então, uma das coisas que nós temos que entender é como dar o nome, sabe? O aluno que chega para prestar o vestibular e ele tem ainda dificuldade de aprender a nomenclatura dos ácidos, das bases, dos sais, para ele vai ser uma dificuldade enorme no vestibular, porque o nome vai aparecer, o elemento vai estar lá, ou vai aparecer em forma de fórmula, ou em forma de nome, ele vai estar lá. Então, vocês têm que saber isso. Eu sei que pode ser algo repetitivo, mas é algo importante. E outra coisa, tem gente que ainda erra. Você quer ter certeza disso? Pega uma prova de simulado ou pega uma prova de diagnóstica e põe lá os exercícios que for, envolve lá a nomenclatura, envolve fórmula, ainda tem aluno que dá umas patinadas feias. Então, nós temos que melhorar isso daí. Eu procurei hoje trazer para vocês a forma mais mastigada possível, para que vocês possam, não que vocês não saibam, eu sei que vocês sabem, mas é só para vocês tentarem melhorar aquilo que vocês já sabem e colocar de forma mais direta, que vocês possam entender rapidamente isso daí, tá bom? Então, olha só. Quando nós falamos na questão do oxiácido, ou melhor, vamos falar primeiro dos hidrácidos. Esse cara não tem erro. Está aqui do lado direito da tela, que é o HCl, o HBr, o HI, o H2S e o HF. Tá certo? Então, esses caras, olha só, ácido forte, 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 e o último é o ácido moderado. Tá? Esses caras, o que você tem que fazer? Primeiro, para ser ácido, qual é a primeira condição para ser ácido? Quem arrisca falar? Gente, a primeira condição para ser ácido tem que ter hidrogênio. Eu ia falar agora que um aluno colocou. Colocou tem hidrogênio. Isso. A Maria Eduarda colocou, tem que ter hidrogênio. Isso, tá. E a Jéssica e o Brian. Tá bom, legal. A primeira condição para que seja um ácido tem que ter hidrogênio, ok? Se tem hidrogênio, ok, já pode se chamar de ácido. Muito bem. Se tem o hidrogênio e um outro elemento, seja ele qual for, nós temos ali o ácido clorídrico. Então, nós temos aqui, ó, o H do ácido,
o radical, que é o elemento, o outro elemento que está ligado ao ácido, e a terminação hídrico, para os hidrácidos, para aqueles que não têm oxigênio. Então, isso não muda nunca. Tá? Então, se o professor Carlos Henrique, que no nome dele tem Carlos, que é do carbono, e tem o H, que é do hidrogênio. Se eu fosse um ácido, eu poderia ser o Carlos Henridrico, vai fundir assim, porque eu não tenho oxigênio, entendeu? Mas seria mais ou menos isso, tá bom? Então seria o Carlos Henridrico, mas tem que ter hídrico no final. Não existe outra forma de nome de ácido sem oxigênio que não seja com hídrico no final. Tá certo? Está claro isso para todo mundo? Está bem claro? Então vamos lá. Então, tirando essa parte que está super fácil, bem claro, vamos para a parte dos oxiácidos, aqueles que têm oxigênio. Então, nós temos aqui oxigênio mais 1, oxigênio menos 1, oxigênio menos 2. Ou temos aqui, de forma mostrando os NOx. NOx de mais 1 ou mais 2, prefixo hipo, nome do ânion, sufixo oso. Mais 3 ou mais 4, terminação oso. Mais 5 mais 6, terminação ico. Mais 7, prefixo hiper, sufixo ico. Então, essas terminações vão ser para todos os ácidos que têm oxigênio. Vamos ver aqui, pegando algum exemplo aqui. Ó. Então, HClO3. Primeiro passo, identificar que a substância é um ácido. Como possui o hidrogênio no início da molécula, é um ácido. Ok? Legal, bacana. Passo 2, definir se é hidrácido ou oxiácido. Opa, ele é um oxiácido. Tá certo? Tá aqui, ó, o oxigênio junto. Como possui oxigênio na molécula, é um oxiácido. Passo 3, verificar o NOx do elemento central. Professor, o que é isso aí? Eu não sei. Agora eu não sei. O que o senhor está falando? Então, vamos lá. Tcharam, tcharam. O hidrogênio tem NOx mais 1. Sempre. Sempre. Dica, regra, não esqueçam. Anota aí. Isso aqui eu vou mandar para vocês. Vocês vão receber isso daí. Tá? O hidrogênio tem NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2. Tá bom? Tem NOx mais 1. O hidrogênio e o oxigênio menos 2. Sempre, professor? Sempre. Eu posso ficar seguro e tranquilo? Pode. Tá bom? É isso aí. Aí, o que vai acontecer? Você sabe que o cloro... Isso aqui é uma informação a mais, tá? O cloro faz parte da família 7A, então os NOx possíveis são mais 7, mais 5, mais 3, mais 1. Por quê? Porque quando você pega ali, que você faz a distribuição eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, tá? Que não vamos falar nisso agora, você tem essas distribuições aqui que podem acontecer nesta família. Mas esquece esse lado aqui, tá? Isso aqui foi mais a título de curiosidade a mais para vocês. Então, você tem aqui o quê? Você tem um hidrogênio e você tem mais 1 e menos 2. Quantos hidrogênios você tem aqui? 1, não é? Então, você tem 1 vezes 1, 1. Quantos oxigênios você tem aqui? 3. 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. E aqui você tem mais 1. Quanto que falta aqui para você ficar com esse ácido em equilíbrio? Não é mais 5? Opa, mais 5. Então, mais 5, eu tenho o quê? Eu tenho
de 5, mais 5 ou mais 6, terminação ico. Quem é esse elemento aqui? Esse elemento é o cloro. Ah, é o cloro da família 7A. Ah, cloro, dar o nome do ácido, então você tem ácido, cloro, ele é mais 5, terminação ico. Então, ácido clórico. Tá certo? Se souber fazer a matemática do NOx, das reações de cada ácido, você vai lembrando no radical. Vamos lá agora. Eu quero que alguém se habilite a identificar aqui. Bom, a conta já está feita, né? Você tem 1 vezes 2 dá mais 2. 2 vezes 4 dá menos 8, que é menos 2. Então, aqui vai precisar de mais 6. Mais 6, terminação, ico. Aí você deu o nome, ácido. Como é que dá o nome? Dá o nome ácido, porque é H. Ó, primeiro vem ácido, porque é H. Prefixo, que é o S, do enxofre. O radical e o sufixo. Só que, no caso aqui, ácido, esse elemento aqui é o S, que é o enxofre. Então, é enxofídrico, é isso? Enxofírico? Não, não é esse nome. O nome é enxofre em português. Mas em latim, que é do sulfa, da sulfa, né? Por isso que tem gente que é alérgico à sulfa. A sulfa é o elemento enxofre no medicamento, tá certo? É o ácido sulfúrico. Então aqui você tem a terminação. Eu acho que ficou bem claro esses quadrinhos aqui para quem ainda tem alguma dificuldade de como identificar o nome dos oxiácidos. Por exemplo, aqui, vamos aqui. Aqui ficou ácido, oxiácido, e aí você tem o fósforo, o NOx, e aí você tem aqui, dá o nome. Vamos lá, você tem o hidrogênio mais 1. Vocês viram que eu falei para vocês? Ó, sempre mais 1, sempre menos 2. Mais 1 vezes 3, mais 3. Menos 2 vezes 2, menos 4. Ficou faltando quanto aqui? Ficou faltando mais 1. Mais 1? Opa, o que é mais 1? Mais 1 é prefixo hipo, terminação oso. Então, como é que fica? Ah, professor, então vai ter que pôr o nome hipo na frente, vai ter que pôr o nome, vai ter que pôr ácido, hipo, mais o P é de fósforo, hipo, fosforoso, mais oso, fósforo e a terminação oso. Então, ácido hipofosforoso. Ok? Sim ou não? Ajeitei. Muito bem. Agora vai ganhar um chocolate do seu professor de química do colégio, ou se em algum momento eu encontrar com vocês, eu vejo uma forma de vocês ganharem um chocolate. Mas como que é o nome desse primeiro elemento aqui, ó? H3PO4. Quem se arrisca? A dica já está aqui, né? Ó, eu tô falando. Larissa respondeu, Pro. Pode falar. Ácido fosfórico. Muito bem, Larissa. Você fez a continha do NOx lá, menos 2 vezes 4, mais 1 vezes 3, e aí sobrou aqui. Tá certo? Menos 2 vezes 4 deu menos 8. 3 ficou aqui, ficou 5, né? Então, 5 é terminação ico, ácido fosfórico. Parabéns, Larissa. Quem responde o segundo aqui? H2SO4. O Felipe respondeu, Pro. Qual é? Ácido sulfórico. Não. O Denis também respondeu, ácido sulfórico. Ácido sulfúrico. Não, isso, sulfúrico. Isso. Sulfúrico. Tá certo. É, isso. Ácido sulfúrico, tá certo.
Muito bem. Parabéns para os dois. E o terceiro aqui, como é que fica o nome? Aqui, ó. Tem mais um aqui, ácido clorico. Ácido clórico. Muito Tem bem. o Denis respondeu ácido clorídrico. Não, não é clorídrico, Denis. Porque, ó, o ácido tem hidrogênio, oxigênio. Para ser clorídrico, não seria HCl. HCl é clorídrico. Ó, deixa eu voltar aqui para você. Ó, esse cara aqui, HCl, é clorídrico. Tá vendo? Só tem o hidrogênio e o cloro, clorídrico. Esse aqui é o ácido clórico, que é esse cara aqui, ó. HClO3, ácido clórico. E o terceiro, o quarto aqui, H3BO3. E o Pedro respondeu ácido bórico. Isso mesmo, Pedro. Parabéns. Ácido bórico. E o de baixo? H2CO3. Tá fácil esse, pessoal. É o carbono. Como é que fica? Quer que eu volte lá para vocês verem os sufixos ou não precisa? Ó, opa. Olha, aqui eles responderam, o Álvaro respondeu ácido hipocarbônico. Isso, ácido carbônico, muito bem. E o último, HNO3. Ácido nítrico. Isso. O Pedro respondeu. Muito bem, Pedro. Pessoal, tem muita gente que, como o N é de nitrogênio, tem alguns alunos que às vezes fazem a confusão e escrevem ácido nitrogênico. Não é nitrogênico. Você só usa a palavra nitro, tá? Então você muda o final. Então nitrogênio, você tira o gênio e troca isso por ico, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido hiponitroso, por exemplo, tá certo? Muito bem. Agora, vocês perceberam que todos esses ácidos que vocês fizeram, todos têm a terminação ico? Ácido fosfórico, sulfúrico, clórico, bórico, carbônico e nítrico. Vocês perceberam? Eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês que esses caras aqui, esses que estão aqui, eles são chamados os ácidos padrão. Ácidos padrão. Se vocês souberem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se vocês souberem esses 6 ácidos, a forma que ele é feito, a forma que ele é trabalhado, a forma que você identifica o nome deles, se vocês entenderam como é que é o conceito, vocês conseguem fazer qualquer outro exercício. Então, como é que eu quero explicar isso para vocês? Assim, tá vendo aqui antes de vocês copiarem exatamente, apesar que vocês já devem ter copiado, ter posto o nome, eu quero que vocês façam uma coluna do lado e eu vou estar lendo junto com vocês. Vocês vão pôr uma letra embaixo da outra, uma letra em cada linha. Então vocês vão colocar lá o P. Vocês vão refazer, nós vamos refazer juntos, tá bom? Vamos refazer juntos. Então vocês vão colocar o P, o S, o CL, o B, o C e o N. Ok? Então, repetindo. O P, o S, o CL, o B, o C e o N. Então, você pode inventar a frase que você quiser.
tá bom? Por exemplo, como eu, na época que eu estava no colégio, né, o ensino médio era chamado de colegial. Então, eu colocava a frase ficaria assim: primeiro e segundo colegial bebeu coca à noite. Então, primeiro e segundo colegial bebeu coca à noite. Então, PSCL BCON. Ok? Vocês colocaram essas letras aí? Muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que saber, se essa letra, se esses caras aqui eu estou falando que são os ácidos padrão, para ser ácido, o que tem que ter? Não tem que ter H? Tem que ter hidrogênio. Então, você vai colocar na frente da letra o hidrogênio. H, direto. Tá certo? Muito bem. Depois, do outro lado, do lado direito, você vai pôr o oxigênio. O, direto. Aí você completou. HPO, HSO, HClO, HBO, HCO, HLO. Tá certo? Ah, professor, mas como é que eu vou saber agora a quantidade? Você vai colocar 3, 2, 1, 3, 2, 1 nos ácidos. 3, 2, 1, 3, 2, 1. No oxigênio, você vai colocar nos dois primeiros 4, 4 e o resto é tudo 3. Ok? Dica. Tá? Olha só aqui, ó. H3PO4. Nós temos aqui o H3PO2. Então aqui ele está falando o seguinte: se esse O4, quantos oxigênios você tem? Você tem, teoricamente, você tem 8, né? Com o NOx menos 2. Mas aqui você tem 4. Você tem 4 oxigênios, a terminação é ICO. Você já sabe, você já fez. Isso aqui é um ácido padrão. É um ácido padrão. Terminação ICO. Você tem 4 oxigênios. H3PO4, você já sabe que é um ácido fosfórico. É um ácido padrão. Aí aparece para você H3PO2. O ácido, a quantidade de ácido não muda, mas mudou a quantidade de oxigênio. E você sabe que terminação 4, 3 é ICO. 2 para baixo é oso. Então, então aqui vai ser final oso. Ah, final oso. Mas você vai ter que ver só o número de NOx. Você faz o número de NOx. Se você já sabe que aqui é oso, você só vai precisar saber se esse ácido aqui, se esse hidrogênio aqui na frente, vai classificar ele como hipo ou simplesmente como oso. Então, através desses caras aqui, que são ácidos padrão, se você souber eles, tá lá na prova do Enem, lá, aí você tá lá no caderno, e você tem alguma dificuldade para poder você saber se esse ácido, para você não esquecer dos ácidos. Faz isso aqui. Pega lá no verso da folha, já coloca lá para você não esquecer. H3PO4, H2SO4, tá? E já coloca o nome. Ah, professor, mas eu nem sei se vai precisar desse cara. Tudo bem, mas coloca lá antes que você esqueça. Vai que você precisa, você já está lá, já está anotado. Tá certo? Ok? Muito bem. Alguma pergunta? A gente acabou trabalhando bem legal esse questão dos ácidos. Eu achei que nós íamos falar de ácidos e bases, mas foi bem bacana. Interagiu bastante a turma hoje. Alguma pergunta aí ou não? Eu vou interromper aqui, porque nós já estamos no nosso final, né? Deixa eu ver aqui. Como é que nós ficamos aqui? Ok, então, ácido sulfúrico, legal. Pessoal, essa última parte agora, vocês entenderam referente aos ácidos padrão? Para vocês memorizarem, porque através desse ácido, se vocês sabem eles e vocês sabem a nomenclatura, numa dúvida, numa dificuldade de saber, você rapidamente, você consegue
você consegue trabalhar isso aí. Tá certo? Bom, se não tem mais perguntas, nós vamos fazer oração e vamos descansar. Professoras, alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação? Não? Não tem nada não, Pro. Então vamos orar e vamos pedir a bênção do nosso Pai. Querido Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo trabalho que tivemos, por tudo que foi aprendido. Nesse momento eu quero que o Senhor nos guarde, nos dê uma boa noite de descanso para todos e que também possamos ainda continuar sendo protegidos e seguros pela sua mão mediante toda essa situação de pandemia. Cuida dos nossos familiares também, da nossa administração, dos demais professores. É o que eu lhe peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Então é isso, pessoal. Obrigada, Pro. De nada. Obrigada. Pro. Nada. Boa nada. noite. Bom descanso. Boa noite. Obrigado, obrigado. Margarete, você vai querer falar comigo agora ou a gente fala pelo WhatsApp? Como é que você quer? Vamos conversar pelo WhatsApp, Pro? Pode, claro, claro. Então falamos, assim que você terminar tudo aí, você me chama, a gente conversa. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite, professora. pessoal. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.